A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando mais uma vez em mais um vídeo por aqui no canal Thiago Lima EBD, e eu aqui, Thiago, trazendo mais uma pré-aula e agora da nossa lição de número 3, né, a conversão de Saulo de Tarso. Nós estaremos estudando um pouco a respeito da conversão de Paulo, onde acontece aqui muitas coisas interessantes para nós analisarmos e meditarmos, não é verdade? Como sempre falo com todos vocês, aqueles que puderem se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo, já fico grato e que Deus em Cristo vos abençoe. Nós estamos então falando da lição de número 3 hoje, a conversão de Saulo de Tarso. No texto áureo está em Atos capítulo 9, verso 13 e 4, que nos diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Nossa leitura diária eu fiz no vídeo anterior, achei interessante compartilhar aqui, chamar a atenção, né, para que nós nos despertemos para essa leitura, esse ponto que a revista nos traz, a leitura diária, a leitura semanal. Segunda-feira, então, Efésios 2:8 e Tito 2:11. A graça de Deus opera na conversão. Terça-feira, Romanos 3, versículo 23 e 24. A graça é um favor outorgado por Deus na conversão. Quarta-feira, Efésios 4:22. A conversão é o despojamento do velho homem. Sexta-feira, João, capítulo 16, do 7 a 8, que nos diz: o Espírito Santo atua para o arrependimento na conversão. E sábado, Salmos 51, verso 1, e 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. A conversão manifesta a tristeza pelo pecado. E se nós formos analisar, né, esse decorrer dessas leituras, ela está nos conduzindo já e nos preparando para a lição a seguir, né? A lição a seguir, ou seja, a lição de número 3, tá? Nossa leitura bíblica em classe ficou em Atos capítulo 9, do verso 1 ao 9. Não fazemos a leitura com o princípio de que, para economizarmos tempo no vídeo, né, mas a todos estão aí o livre acesso ao pause e fazer a leitura, tá bom? E até os professores fazerem sim sempre essa leitura em sala. Objetivos específicos, né? Então, todos os objetivos específicos, eles estão alinhados com os capítulos da nossa lição de hoje. Então, no capítulo 1, o objetivo específico é apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. O objetivo para o capítulo 2 é relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E no capítulo 3, o nosso objetivo específico é elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, ao se encontrar com Jesus no caminho para Damasco, Saulo teve a sua vida completamente transformada. Nós falamos na lição de número 1, apresentamos o mundo de Paulo, falamos um pouco a respeito dele próprio, e na lição de número 2 foi Saulo de Tarso, o perseguidor. E agora na 3, seguindo a sequência, se formos falar da história, né, e da relevância que Paulo teve para o Evangelho, é esse mesmo caminho que todos nós trilharemos. Toda a história existe o começo, o meio e o fim, né? Então estamos aí iniciando a história de Paulo, ou Saulo, se você preferir, e hoje nós vamos falar da sua conversão. E ao encontrar com Jesus no caminho, realmente, ele não teve aí uma perspectiva alcançada, né? Ou seja, aquilo que ele realmente pensava em estar fazendo para Deus, ele compreende que realmente ele estava lutando contra Deus, não é verdade? Aquilo que ele pensava, as suas convicções dentro do judaísmo, onde ele aprendeu fez, né, toda a sua história, todo o seu doutorado ali no judaísmo, ele acaba compreendendo que o verdadeiro Deus acabou se manifestando ali e ele compreende que ele estava errado, né? Isso foi um choque na vida dele, né? Será que nós passamos por momentos assim, por situações assim, onde nós pensamos que estamos fazendo realmente para o bem, mas na verdade estamos prejudicando? Só Deus para nos mostrar isso, né? Mas enfim, então ali, a nossa introdução na lição, ela nos diz assim, que a faculdade, né, intelectual dele foi regenerada, pois seu encontro com o Senhor trouxe-lhe luz à mente, né? Aquele que vivia em trevas agora vive na luz.
Sua faculdade emocional foi afetada, pois ao longo da vida de Paulo, do apóstolo, vemos sua profunda tristeza em perseguir seus irmãos em Cristo. Eu acredito até que quando ele fazia essa perseguição e matavam as pessoas, até levavam presas as pessoas, famílias, né, que diziam que Cristo que era a sua fé, eu acredito que lá no fundo ele ficava perturbado com isso. Eu acredito que em tudo, por mais que ele fosse ali, que tivesse autoridade, que tivesse todo o amparo da lei para que pudesse fazer essa perseguição, né, prender essas pessoas, deliberar sobre a morte delas, no fundo, ele ficava com um peso emocional muito carregado, né, devido depois da sua conversão, depois dele realmente, né, de ter esse encontro com Jesus, ele por muitas vezes ele fala disso e dá a entender nas linhas das suas, né, frases que ele se perturba com isso, ele não gosta, né? Agora, claro, o amor de Deus, o Espírito Santo na vida dele vai realmente o transformar, né? Mas existe esse relato, esse peso, eu pelo menos percebi esse peso na leitura. E é interessante, né? Aquilo que a obra de Cristo faz na nossa vida, a obra que Jesus, né, o Espírito Santo, vem nos transformando, nos mudando e nos melhorando a cada dia, né? Então sua faculdade intelectual foi regenerada, a sua faculdade da sua vontade também, né, foi tocada, e também a lição fala aqui da sua faculdade emocional. Então, intelectual, emocional e a sua faculdade da vontade, elas foram tocadas por Cristo e com certeza isso o levou, né, a realmente agora buscar e servir a Jesus. Então, falando um pouco aí do processo, né, como obra da salvação que Deus efetua no ser humano, de Deus, né, e no homem. Então, de Deus, ele regenera, e no homem, na faculdade intelectual. De Deus, ele justifica, e no homem, na faculdade emocional, ou seja, ele justifica na faculdade emocional, né? Ele regenera a nossa faculdade intelectual e ele santifica a nossa faculdade da vontade. Esses são pontos e princípios que eu estou falando que estão na revista de professores, tá? E até se você é professor e me acompanha, aconselho a você, irmão ou irmã, que esteja adquirindo como a revista, sim, também o livro de apoio, que é excelente, traz muitas explicações ali que realmente fazem somar a nossa aula, tá bom? Então a conversão de Saulo de Tarso, né, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo, porque é a partir dali que realmente começaram a se formar, né, o que nós temos hoje no celular, né, eu tenho algumas bíblias aqui, enfim, isso fez com que mais as escrituras de Pedro, né, de João, fizeram que o Novo Testamento acontecesse. Para nós, igreja, hoje, desfrutarmos dessa facilidade, né, e quantos irmãos não sofreram com isso, por isso, e nós precisamos louvar a Deus, porque Ele é quem nos encaminhou a isso, né? Então, ao Senhor toda honra e toda glória. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo. E este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Esse é o ponto principal da parte em que Paulo, né, tem nessa história. Jesus, a gente não vê, né, que não existe outra pessoa interferida na história da conversão de Saulo, e sim Cristo, que se manifesta a ele como um clarão próximo a Damasco. Ele cai por terra, ele tem a sua visão retirada, ele ouve a voz do Senhor e ali ele tem o seu arrependimento e com muita fé ele começa agora a observar e ficar atento à voz do Senhor, né? Eu coloquei aqui uns versículos falando a respeito do arrependimento, né? Mateus 3,8, na simplicidade desse versículo, nos diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E em Lucas 5,32, nos diz assim, que Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Na verdade, esse ponto e esse tema de arrependimento e salvação, nós temos aí um campo muito vasto para poder trabalhar com a Bíblia, né? Muitos e muitos versículos falam muitas coisas do aspecto da salvação, porque a Bíblia, ela nos traz isso, na verdade, a Bíblia nos apresenta a salvação, né? Nos apresenta Jesus, que é a nossa salvação. Então, com certeza, não há a possibilidade de trazer todos os versículos, também não fiz isso no meu esboço, fiz também com simplicidade, mas o arrependimento e a fé para aquele que se depara com Jesus é importantíssimo que seja visto na vida dele.
Então, quando nós temos na simplicidade, como eu disse, de Mateus 3,8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, realmente o versículo é curto, talvez não nos diga nada assim ao primeiro ponto, né, à primeira vista, mas quando a gente começa a pensar e meditar nisso, nós precisamos observar se a nossa vida tem realmente frutos, né, ela tem frutos dignos de arrependimento, e até por uma questão de observar, né, não para cuidar da vida das pessoas, dos irmãos na igreja, mas será que as pessoas estão realmente tendo arrependimento e fé em Cristo? Porque se a pessoa tem esse arrependimento e fé em Jesus, a vida dela é transformada. E infelizmente a gente vê que as pessoas, elas têm até um encontro sim com Cristo, têm uma experiência, mas elas deixam Jesus de lado ou para trás e acabam que não dando vazão, né, ao Senhor, não dando realmente a oportunidade de Deus se achegar na vida dela. E como diz lá em Apocalipse 3, né, que ele vai entrar na nossa casa e vai cear conosco, ou seja, vai fazer festa, né, conosco. Mas aí também é muito de assim uma particularidade de cada um. Mas nós como professores, né? E nós como igreja, né? Porque se eu falar os professores, eu acredito que tem alguns alunos aqui me ouvindo, mas nós como igreja, nós precisamos interceder nesse sentido e procurar, de alguma maneira, fazer valer esse sentido na vida das pessoas, né? Que as pessoas possam ver isso em nós e nós possamos aí estar pregando com as nossas bocas fechadas, né, com a nossa atitude, dizendo muito mais do que a nossa voz, na verdade. Bom, capítulo 1, então, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Então, surpreendido ali pelo resplendor do céu, mais forte do que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Como eu já comentei, já disse aqui, né, se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor e que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Então, contudo, eu anotei a respeito disso, foi texto da revista esse que eu li agora, e aí eu anotei, contudo, Saulo não questionou nada, ao contrário da palavra de Cristo, percebe? Quando nós temos ali Moisés, né, Deus chamando Moisés, ele fala, eu sou um homem de lábios duros, eu não sei falar, enfim, quando nós vimos outros personagens na Bíblia, quando existe um chamamento do Senhor para a sua obra, nós vemos que existe uma certa discordância, né? De, olha, eu não, enfim. Até mesmo Gideão, né, que foi um grande juiz ali em Israel, ele por várias vezes colocou em prova se realmente era da vontade ou não do Senhor, mas assim também a gente precisa aprender a dividir. Mas eu coloquei assim, contudo, Saulo não questionou nada, ao contrário da palavra de Cristo. O seu sentimento era de temor e a mistura de susto com admiração, né? Quando ele vai ao chão, quando ele está ali querendo entender, pondo sentido no que estava acontecendo, o sentimento dele era de temor e de um susto, né? E a mistura de susto com admiração, né? A palavra do Senhor, ela vai dizer, em Atos, vamos ver aqui, acredito que aqui está mais fácil, aqui em Atos, né, capítulo 9, ele, quando eu quero falar isso a respeito do susto misturado com admiração, a palavra que está escrito na Bíblia é assim, ó, no verso 6 está dizendo assim, e ele tremendo e atônito. Eu não fiz anotação, agora estou fazendo rapidamente essa observação. Então, atônito, né? O que é atônito? É realmente estar com, uma mistura, né? Uma mistura de sentimentos, de susto com admiração. Então, quando ele põe sentido nisso, os sentimentos que ele estava sentindo era de temor e de susto, né? De tremor e de susto com admiração. Ele estava atônito e só conseguiu perguntar ali duas coisas para Jesus, as quais não foi ao contrário da sua ordem, ao contrário daquilo que Jesus queria, mas foi assim, quem és, Senhor? Primeira coisa, quem és? Quem o Senhor é? Eu preciso saber, porque em tudo que eu estudei na minha vida, por tudo que eu já passei, eu nunca vi algo parecido. Essa experiência vai além de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu sou. Eu acredito que esse é um dos sentimentos interessantes no momento em que a pessoa tem um impacto com Cristo, né? Jesus impacta essa pessoa com a sua palavra e essa experiência, o sentimento dela depois de uma pergunta ou algo que nós possamos falar é isso. Quem é, Senhor? Né?
E a outra, isso está em Atos 9, verso 5, e a outra pergunta, na verdade, a outra parte daquilo que ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Não é verdade? O que queres que eu faça? Em 9, no verso 6, né? Olha só, e tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? Ele faz uma pergunta e já prontamente se coloca, porque me parece que naquele momento do impacto com Jesus, ele já percebeu que realmente ali estava Deus se manifestando a ele e ele se coloca no seu lugar, né? E logo depois, né, dessa situação, e o Senhor diz a ele, né, ó, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí ele faz exatamente isso. Aqueles que estão com ele o levam até Damasco, e aí na sequência do texto nós vamos ver aqui que Ananias ele tem um diálogo com o Senhor, né? O Senhor se mostra a Ananias e aquele diálogo onde ele fala, mas eu, Senhor, vou lá levar para esse perseguidor. E aí Jesus fala para Ananias, e eu tenho algo muito especial, muito grande com ele vai fazer muito pelo reino, pela palavra, e outra coisa, eu vou ensinar como é que é doce o sabor de ser perseguido. É claro que Jesus não fala assim, mas é palavra minha, mas com certeza não foi nada fácil, não é verdade? A perseguição que ele estava fazendo, agora ele ia sofrer essa perseguição. Então isso é muito pesaroso para a vida dele, né? Mas ele quando a pessoa se converte e se arrepende, ela não liga para esse tipo de coisa, ela simplesmente vai em frente. Que por mais que as lutas venham, as dificuldades aconteçam, as situações se transformem aí, né, em um mar revolto, as pessoas que realmente têm o arrependimento, têm a fé, compreenderam a salvação que Cristo nos dá, não são pessoas que veem Cristo como somente o Salvador, mas também como o Senhor, não é verdade? E as perseguições, elas em alguns momentos ficam até que pífias, né, pela tamanha glória que é de poder sentir a presença de Deus e servir a esse Deus tão grande. Ponto 2 do capítulo 1, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo, né, de Saulo. Então, entretanto, a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Então, agindo pessoalmente na sua direção, né? Lucas, no capítulo 15, no verso 7, nos diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E devido ao valor elevado, né, de cada ovelha para o pastor, valia a pena procurar diligentemente a perdida. O amor de Deus para com o ser humano é tão grande que ele procura cada um e regozija-se quando encontra os perdidos. Paulo era um perdido, eu era um perdido, e glória a Deus porque o Senhor me achou. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Assim como eu, assim você também. Jesus se relacionava com os pecadores porque queria levar as boas novas do reino de Deus às ovelhas perdidas, às pessoas consideradas sem esperança. Eu e você. Somos capazes de entender em Deus que perdoa os pecados que o buscam, os pecadores que o buscam, né? Então a anotação minha do esboço é assim, somos capazes, vou ler melhor, né? A gente quer fazer a leitura rapidamente, acaba se embananando, mas somos capazes de entender um Deus que perdoa os pecadores que o buscam. Quantas histórias nós não temos ali no Evangelho com Jesus, pessoas buscando, né, em uma situação e outra, em várias situações, buscando Jesus, e Jesus livrando elas, né? Nós temos a mulher do fluxo de sangue, nós temos os leprosos, enfim, mais alguns. Mas quando é de um Deus, mas quando um Deus que eternamente procura os pecadores e alegremente os perdoa, deve possuir um amor extraordinário. Esse tipo de amor que envolveu a Jesus a vir à terra e procurar por pessoas perdidas para salvá-las. Esse é o tipo de amor extraordinário que Deus tem para você. Então, existem dois momentos, né? Um momento em que as pessoas que estão perdidas e procuram e buscam a Deus o encontrarão. Mas também tem aquelas histórias em que o próprio Deus procura essas pessoas como um pastor que busca a sua ovelha perdida. Né? Então, a iniciativa, o nosso ponto é a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. A iniciativa de um Deus zeloso e amoroso
de um Deus que nada está fora do controle da sua mão. Deus não foi surpreendido com a história de Paulo ou com a sua vida. Deus o preparou desde o começo para esse momento. Isso que é interessante, importante nós tomarmos menção disso. Isso está bem vívido, né? Vívido na nossa mente. Então, por isso que eu coloquei aqui a ovelha perdida, né? A alegria no céu. A alegria foi muito grande no céu quando Paulo se entrega a Jesus, tá certo? E assim, como eu coloquei, eu e você também. E nós estamos aqui, para a glória de Deus, estudando aqui a sua palavra. Então, ponto 3 do capítulo 1 diz: a graça salvadora se manifestou a Paulo. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é favor imerecido de Deus, é o favor imerecido de Deus em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito é todo de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, para a redenção que há em Cristo Jesus. A graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Então Paulo explicou que Deus, por sua graça, pode declarar-nos inocentes. Quando um juiz em um tribunal declara o réu inocente, todas as acusações são retiradas e todos os registros. Legalmente é como se a pessoa nunca tivesse sido acusada. Quando Deus perdoa nossos pecados, nossa vida fica completamente limpa. Da perspectiva de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Então dizemos, Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E Romanos 3, o 24, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim nós temos a firmeza e a convicção da nossa fé. Que nós possamos meditar e aprender muito nessa lição. A síntese do tópico 1, então, fica: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Capítulo 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Então, a conversão começa no arrependimento, tá certo? Então, nós não temos outro começo senão pelo arrependimento. Então nós não temos outro começo se não for pelo arrependimento, a nossa conversão, né? E aí a revista traz o texto a respeito da metanoia, né? Então o que significa a metanoia? A ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Por exemplo, do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina, né? E aí também a revista vai nos falar aqui com relação ao arrependimento e faz aqui traz a palavra remorso, né? Então, o que é remorso? Remorso em suma, é o significado, diz respeito ao arrependimento de uma pessoa em relação aos seus erros cometidos. Ou seja, um indivíduo sente a culpa por sua falha, especialmente quando afeta a vida de outra pessoa. A consciência do indivíduo se encarrega de criar uma sensação de mal-estar e angústia para que ele entenda suas ações. O indivíduo que sente remorso porque a sua consciência lhe diz que a confiança entre as pessoas foi quebrada. Embora todos nós possamos errar, que é uma grande verdade, esse fato não impede que muitos sintam-se culpados. Quanto mais o tempo passa, mais a tristeza por ter errado aumenta. Existe dignidade em sentir remorso, algo que revela bastante a respeito do caráter de uma pessoa. Essa tristeza mais intensa e prolongada envolve um processo de aceitação e perdão ao passo que o tempo avança. Então, nós precisamos aí, né, ter o desejo de corrigir, né, termos o desejo de mudar a atitude, corrigir o rumo, né, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Esse é o texto que a lição nos traz, né? E ela traz os versos de Atos, capítulo 3, verso 19, que nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, né? E o desejo de mudar de atitude, Lucas 15, 10 nos diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então há necessidade de sentir esse desejo no coração, desejo na alma de corrigir o rumo, mudar a sua atitude, né? E aí a revista, a lição nos traz o seguinte, que tudo isso é o quê? É a obra do Espírito Santo na nossa vida. João, capítulo 16, do 7 ao 11, nos diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o texto da lição nos diz assim: portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, e indica até Efésios 4, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4, onde que está escrito, do 18 ao 24, diz-nos assim a Escritura: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nesse ponto, né, onde nós vemos aqui que o tema é a conversão, né, começa no arrependimento, esses foram pontos principais aqui para nós, né. Como eu disse no começo, há muito mais a se dizer a respeito da salvação, há muito mais a se falar a respeito das emoções, das razões, enfim, da fé, até aquilo que não tem razão, não é verdade? Mas em suma, né? Em suma, o capítulo 2 aqui no ponto 1, tá certo? Acredito que já dá pra gente compreender um pouco mais que o Senhor é quem faz isso na nossa vida, tá certo? Então, ponto 2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, né? A revista diz assim: essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar a Cristo, ressuscitado, sobre o que deveria fazer. Né? E aí eu coloquei, como somos atraídos por Deus? Como nós somos atraídos por Deus? Né? Por um sentimento de tristeza, ou solidão, ou de desprezo, por amores não correspondidos, por crises familiares, ou por abusos, enfim, são muitas as situações, né, das pessoas que são conduzidas a Deus. Então, como somos atraídos a Deus? Né? E Jesus, ele nos diz uma palavra que eu gostei muito de trazer aqui, simples também, meus irmãos, mas acredito que de grande valia, porque a palavra de Deus é ela que transforma, não é verdade? E Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, ele diz assim, ó: vinde a mim, o convite de Cristo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nesse ponto, né, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Nós precisamos buscar essa transformação pessoal. E eu trouxe aqui para a gente meditar nesse ponto de princípio, o que nos leva a Deus, né? Como foi o seu momento de ida ao encontro do Senhor? Onde foi o seu caminho de Damasco, né? Quando aconteceu isso na sua vida, né? E Jesus, ele está pronto para nos receber, Jesus está pronto para falar conosco, Jesus está pronto para tratar a nossa, né, em todos os aspectos aí emocionais da nossa vida, através da sua palavra. Às vezes as pessoas ficam andando atrás de tanta coisa, procurando tanta coisa que por fim nós vamos ver, não tem nada de Jesus ali, não é verdade? E o propósito mesmo da palavra de Deus, que é trazer a salvação para o homem, para ele ter uma vida abençoada, né, direcionada por Deus, acaba não sendo mais o propósito da vida de muitos. Acaba que, em muitos casos, as pessoas, elas são levadas por tantas coisas, menos pela palavra de Deus e a vontade de Deus, e são pessoas que vão para um culto esperando uma coisa e se desagrada, não gostam, né? Não atendeu a minha expectativa. Essa igreja, ela não atendeu a minha expectativa, eu vou em outro lugar, né? E ao ponto que, na verdade, nós é que precisamos estar indo, nos reunir para cultuar a Deus, e sim nós darmos algo para o Senhor, na verdade. E as pessoas estão simplesmente buscando novidades e deixando aí o Evangelho, né, na sua essência,
para trás. Então, todos nós temos um testemunho do nosso encontro com Deus, né? A revista diz assim, de uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo, né? O egoísmo de Paulo foi o primeiro ponto que o Senhor trabalhou em sua vida. Minha pergunta é, você, de forma íntegra, tem se entregado ao Senhor ou falta ainda alguns pontos? Interessante. E eu coloquei assim para meditação, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. E depois Mateus 23:12 nos diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ponto 3, meus irmãos. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. É óbvio, né? Óbvio. Mas nós estamos numa escola e acredito que alguns que talvez estejam chegando por aqui não escutaram isso ainda. Então é necessário estarmos sempre passando por esses assuntos, não é verdade? Então o choque da experiência sobrenatural, né, do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Paulo. Então, como vimos, a verdadeira conversão é aquela que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Esse é o sentido da palavra conversão. Quando eu estou indo em uma direção, agora existe uma placa. Faça o retorno, faça o caminho contrário, que esse caminho ele vai ser um caminho de morte. E é isso. E aí nós entramos na conversão e seguimos de volta para Deus, através da sua palavra. Sempre lembrando disso. Sempre tendo como o nosso prisma, sempre tendo como a nossa bússola, né? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Tá certo? É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Então, eu sempre faço um comentário a respeito do que algumas pessoas por aí afora dizem. Elas falam que, mas eu vou ter que ir na igreja, ou vou ter que aceitar a sua religião, e aí não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? As vontades que ela tem, de repente um vício, né? E muitas vezes, na grande parte das vezes, um pecado, né? As pessoas não querem abrir mão das coisas. Ou você encontra, todo mundo que você encontra, todos abrem mão das coisas, né? Todo mundo, não, as pessoas não querem abrir mão do seu vício, do seu pecado. Mas Deus, no mistério da salvação, Ele opera através do Espírito Santo na nossa vida e essas coisas ficam tão pequenas e tão banais, não é? Que servir a Cristo gera gratidão, gera uma esperança muito maior do que qualquer outra coisa que esse mundo pode nos oferecer. Então, as pessoas não compreendem isso e nós precisamos, de uma forma clara, através da palavra de Deus, levar essa informação. Dizer, olha, não é assim. Deus, Ele opera um milagre em você, o milagre da salvação. E é isso que, em muitos casos, nós não estamos vendo, né? Então, nós precisamos, olha que importante falar da história de Paulo e tudo que está agregado, que é a história dele, da salvação. Depois lá em Efésios, né, 4, 25 ao 30, existe lá uma lista, né, de coisas que precisamos nos aperfeiçoar com a ajuda do Espírito Santo. Então, é uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pregador, né? E aí, quais são, né, a palavra, a lição, ela nos traz e dá entendimento, quais são os outros aspectos da doutrina bíblica da salvação, né? Então, o arrepender-se, né, a conversão, o arrependimento, a fé, converter dos maus caminhos, né? E aí vem a regeneração, né? Que exprime a nossa entrada na nova vida espiritual. A regeneração vai tirando aos poucos tudo aquilo que não agrada a Deus, vai limpando toda a sua vida, né? De forma que você, quando olha para trás, acaba tomando um susto de ver o milagre que Deus tem feito na sua vida, de você ter melhorado tanto, né? E que com certeza, e tudo isso que você tem melhorado, tem transformado na sua vida, não vem da sua mão, mas sim da mão de Deus. Esse é o bom da história. Não está em nós, está em Deus. Não é eu ser bom ao ponto de ir à igreja, mas do jeito que eu estou, eu vou, e Cristo lá, nós vamos ter um encontro lá, Ele vai transformando minha vida. É isso que vale para nós. É isso que nós temos que estar atento e evangelizar, né? Outros aspectos da salvação é a justificação e santificação, não é verdade? Que são ali intrínsecos a toda essa doutrina, né, da soteriologia, a doutrina da salvação. Síntese do tópico 2. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Coisa boa é sermos transformados por Jesus e depois olhar para trás e dizer, Deus, se não fosse o Senhor, eu nada teria conseguido, nada eu teria feito, nada eu seria.
realmente nós vemos isso, e isso é muito bom também, né? Da mesma maneira que nós vemos as coisas que não estão de acordo com a palavra, talvez um testemunho ou outro, mas também nós vemos uma grande maioria, uma grande quantidade de pessoas que estão realmente se dobrando e se voltando ao Senhor Deus. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito sim a cada dia, aqueles que estão dispostos a sentir o trabalhar dele na sua vida, essas pessoas têm testemunho positivo e glorioso para contar a respeito da obra salvífica na vida individual de cada um. Capítulo 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então, o ponto 3, o capítulo 3 da nossa lição vai falar, né, da faculdade intelectual, da faculdade das emoções e também da faculdade da vontade, que é o que nós estamos falando aí, falamos no começo da lição, né? Então, na faculdade intelectual, então nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Já é algo que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem. Esclarece a ele, mostra a ele, tira a cegueira, né? Em um momento em que Paulo se prostra ao chão, que ele cai, que ele vê aquele clarão que era mais forte que o brilho do sol do meio-dia, ele acaba ficando cego. Por 3 dias ele não consegue ver, é tanto que ele não come e não bebe. E ele já vem aí, né, já muda o seu processo de pensamento, o modo de pensar. Ao contrário de nós, que talvez não vamos ficar cegos, graças a Deus, mas Deus nos revela com os olhos bem abertos, né? Quão pecadores somos e quão carente nós somos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, né? Do trato de Deus sobre nós, da mão do Senhor nos abençoando, nos livrando, o quão somos dependentes da obra de Deus na nossa vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Deus está pronto a fazer e Deus tem muita coisa a fazer. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos dobrar diante dele e estar dispostos, né? Dispostos com o nosso coração, a nossa vida aberta para ele, para que ele possa retirar tudo aquilo que ele não quer, que ele não deseja, porque ele sabe que aquilo não é bom para nós. Então nós precisamos aí pedir e rogar que o Espírito Santo faça mais e mais a sua obra em nossas vidas. Então a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Então, conforme Romanos 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, né, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Então, vemos 2 funções da lei de Deus aqui, né? Uma, ela nos mostra onde erramos, né? Por causa da lei, sabemos que somos pecadores, sem esperança, e que devemos buscar a Jesus Cristo para obter perdão e misericórdia. 2. O código moral revelado na lei pode servir para guiar nossos atos a fim de mantermos em nossa vida os padrões morais de Deus, tá certo? Então, não alcançamos a salvação apenas observando a lei, mas tornando-nos agradáveis a Deus quando nossa vida está de acordo com a vontade dele que nos foi revelada, tá certo? Então, depois dessas terríveis notícias acerca da nossa natureza pecadora e do castigo de Deus, Paulo nos transmitiu notícias maravilhosas. Existe uma maneira de sermos inocentados, crendo em Jesus, pois ele pode apagar os nossos pecados. Crer significa confiar plenamente que Cristo perdoará nossas iniquidades e nos tornará justos diante de Deus e nos capacitará a viver de maneira como ele ensinou. Perdoará, tornará-nos justos e nos capacitará. Nós precisamos ter isso sempre em mente. A solução de Deus está disponível para todos nós a despeito da nossa origem, formação ou de nosso comportamento no passado. Deus trabalha em todas as áreas na vida de todos aqueles que se achegam a Ele. Não há restrição, não há distinção entre um e outro. Deus faz a sua obra aperfeiçoando a cada dia, né, para aquele grande e glorioso dia. E aí as nossas, ponto 2, na faculdade das emoções, né? Então, nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Nós começamos a pensar diferente. Aquilo que eu fazia na vida passada, né, na vida sem Deus, agora buscando Deus, vai te fazer pensar, isso não tem agradado a Deus. Eu continuo fazendo isso e eu sei que isso não tem agradado a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou buscar forças no Senhor para que Ele possa me libertar dessas vontades. Não é verdade?
o sofrimento por nossos pecados pode resultar em mudanças de comportamento. Muitas pessoas sentem tristeza apenas pelos efeitos de seus pecados ou por terem sido surpreendidas pecando. Este é o sofrimento sem arrependimento, tá certo? Então compare o remorso e arrependimento de Pedro com a amargura e o ato suicida de Judas. Ambos negaram a Cristo. Um se arrependeu, foi restaurado à fé e ao serviço, e o outro tirou a própria vida. Eu tenho aqui na minha biblioteca a Bíblia de Estudo, Reflexões de Lutero, e quanto a Coríntios 7, né? 2 Coríntios 7, verso 10, é justamente isso que foi o comentário lido, porque está escrito assim: porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aí, nas reflexões de Lutero, diz assim: Judas leva sobre os ombros um fardo mais pesado do que de Pedro. Por isso, ele despreza e pensa que nunca mais haverá consolo ou ajuda para ele. Assim, tomando de remorso, vai e se enforca. Pobre homem. Mas por quê? Porque foi preguiçoso em ouvir a palavra de Deus. Ele a desprezou e, ao ouvi-la, não mudou de vida, nem um pouco. No momento em que precisou do consolo, não tendo a palavra, mas aí perder a leitura assim é ruim, né? Não tendo ouvi-la só vindo um pouco no momento que precisou do consolo, não tendo a palavra, não tinha ajuda. Agora Pedro também chora amargamente. Está angustiado e com medo por causa de seus pecados, mas tinha sido mais aplicado em ouvir a palavra do Senhor Jesus e gravou a fundo na memória. Por isso, agora nessa hora de aperto, lança a mão da palavra e se apega a ela, encontra consolo na mesma e tem esperança de que Deus será gracioso para com ele. Esta é a verdadeira ajuda numa necessidade dessas, e foi o que faltou ao infeliz Judas, né? Então, o ponto aqui fala a faculdade das emoções e compara, né, a história de Pedro, onde Pedro nega a Cristo, onde Pedro diz em um momento de muito ânimo, ele fala: não, meu Senhor, aqui ó, a espada está aqui, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até onde for preciso ir, né? E pode deixar que nós estamos juntos aqui, nós não vamos deixar o Senhor não. No primeiro momento ele sai correndo, né? No primeiro momento ele sai correndo, deixa, e de longe o acompanha, e Jesus ainda fala para ele: ó, você vai me negar aí 3 vezes, né? Antes que o galo toque, o sino, né? Galocínio toque. E quando dá a terceira vez em que ele nega Jesus ali, o Senhor ele fita os olhos em Pedro e ele lembra disso. Mas mesmo assim, ele como uma pessoa que passou ali 3 anos ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar, Jesus curar, ele recorre à palavra de Cristo e não se precipita. Ele até, quando aí Jesus é sentenciado, Jesus se entrega na cruz por nós, ele volta a pescar, mas quando tem novamente lá aquele encontro na praia, onde há o fogo pronto, que Jesus já estava deixando preparado o alimento para eles, ele se dedica a Deus, ele se entrega a Jesus, ele diz assim: o que eu tenho que fazer, não é verdade? Que por mais que eu tenha negado, mas o que eu preciso fazer? Eu não quero perder a tua presença na minha vida, eu preciso me ajustar. Pedro tem essa consciência, eu quero me ajustar, eu preciso me ajustar a isso. É essencial para a minha vida poder estar de acordo com o meu mestre, de acordo com o meu Senhor. E ele faz, né, Jesus por 3 vezes ali, traz ele a uma meditação, uma reflexão do que é o amor, que amor que é que ele sente por Cristo, né? E aí sim, Pedro, depois nós vemos ele conduzindo ali a igreja, né? No momento em que eles são batizados com o Espírito Santo, há essa manifestação do Espírito Santo, em que os que estavam reunidos no cenáculo começam a falar, né, em línguas diferentes, e todo o povo ouve aquilo e ficam assustados com aquilo, e Pedro se levanta, né, como um pastor, o líder, dizendo: isso aqui é dom de Deus. E ele encontra, né, o benefício de Deus através de esperar na sua palavra. Muito bem, meus irmãos, então, uma pergunta aqui para nós meditarmos e fecharmos o ponto 2 do capítulo 3, né? Você tende a ser defensivo quando confrontado? Não deixe que o orgulho o impeça de admitir seus pecados. Aceite a correção como uma ferramenta que auxiliará em seu crescimento e faça tudo o que puder para corrigir os problemas que lhes são apontados. Tá certo? Para nós meditarmos nisso. Não vamos entrar nisso, já falei alguma coisa até a respeito disso,
Mas se você for defensivo quando afrontado, não seja. Encare. Não deixe que o orgulho impeça você em admitir os seus pecados, porque quando você admite, você procura a correção. Faculdade da vontade, né? Quais têm sido nossas vontades? Ponto 3 aqui do capítulo 3, né? Ponto 3 do capítulo 3. Quais têm sido as nossas vontades? Tá? Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, que nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, 8 e 9. Então aquilo, olha só, esse comentário, eu gosto muito de usar a aplicação pessoal, tá? A Bíblia, a aplicação pessoal, monto os meus esboços, meus estudos por ela. Tenho outros materiais, mas gosto muito porque ela realmente trata algo mais próximo, né, da individualidade de cada um. Então aquilo que colocamos em nossa mente determina o que falamos e fazemos. Então Paulo nos aconselha a programar nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e louváveis. Você tem algum problema com pensamentos impuros ou com devaneios? Examine o que está colocando na sua mente por meio da televisão, dos livros, das conversas, dos filmes, das redes sociais. Enfim, substitua toda a informação perniciosa por material de valor. Simples assim. Acima de tudo, leia a palavra de Deus e ore. Peça para Deus ajudá-lo a direcionar sua mente para aquilo que é bom e puro. Essa atitude requer alguma prática e disciplina, e você certamente é capaz de fazê-lo, tá certo? Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher e se decidir em mudar de vida. Peça a Deus. Salmo 121, verso 2 nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 46, verso 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Síntese do tópico 3 nos diz: as três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual e das emoções e da vontade. Que nós possamos estar com todas essas faculdades interiores direcionadas a Deus, por Deus, com Deus, sempre examinando a palavra do Senhor, que ela é que nos vai dar a direção em tudo. Amém? Então, conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, chegamos ao final dessa aula. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, deixado aí o seu like, assistido o vídeo, né? Que espero que toda essa maneira minha de pensar com relação às anotações possa estar ajudando os irmãos. Realmente Deus tocando a vida dos irmãos que têm me acompanhado. Essa é a minha oração, para que Deus toque a vida dos irmãos, a todos aqueles que chegarem a esse material que eu tenho produzido por aqui, por muita graça e misericórdia de Deus, né? Tudo é em nossa vida assim. Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, te abençoe, tá certo? Que você possa fazer uma reflexão aí e ter bons resultados na direção de Deus. Então, lição 4 na próxima aula, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Amém? Nos vemos então na próxima aula. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima.